Vitória da Conquista registra mais de 8 mil notificações de casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya. Custos da construção civil subiram 0,88% em agosto. É a maior alta do ano. Setembro Amarelo. Os cuidados com a saúde mental dos trabalhadores da saúde na pandemia. E ainda, o Bode vence na estreia do Campeonato Brasileiro Série D. Segunda-feira, 21 de setembro, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Vitória da Conquista registra mais de 8 mil notificações de casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya, as chamadas arboviroses, ou seja, os vírus que podem ser transmitidos por insetos. Neste caso, o mosquito Aedes aegypti. No período da pandemia, nos meses de abril e maio, houve um pico de notificações. Dados do último boletim epidemiológico divulgados pelo Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Vitória da Conquista registram novas notificações de casos suspeitos de arboviroses. O município possui 6.329 casos de dengue, 959 casos de zika e 762 suspeitas de chikungunya, totalizando 8.050 notificações. Vários fatores colaboram para isso. A gente vivenciar estações onde tem chuva e calor, né? Eventos que nós estamos vendo, né? Inclusive acontecer aqui em Vitória da Conquista. Mas o mais importante a gente falar é que essas arboviroses elas são transmitidas por um mosquito. Então, provavelmente a manutenção dos criadouros para esses mosquitos é que é o grande problema. A professora Jaqueline Santos está entre os moradores que tiveram resultado positivo para a arbovirose com mais casos. Eu tive dengue no começo do mês de maio, logo no começo da pandemia. No começo eu tive sintomas tipo dor de cabeça, dor de estômago, fiquei enjoado também. Mas como eu tenho enxaqueca, eu não desconfiei que fosse dengue no início, eu desconfiei que fosse da crise de enxaqueca mesmo. E aí começaram a aparecer manchas vermelhas pelo corpo, e aí foi quando eu resolvi ir procurar o posto de saúde. O Ministério da Saúde preconiza menos de 1% no índice de infestação do Aedes aegypti, o mosquito causador de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Vitória da Conquista possui uma taxa 6 vezes maior do que o tolerado, o que acende um sinal de alerta para as autoridades e a população. Desde o início do ano, a cidade registra alta nos índices. No período de pandemia, nos meses de abril e maio, houve um pico de notificações. Nós também temos que falar da epidemia pelo coronavírus como um fator que pode ser agravante dessa situação. Uma vez que nós estamos vivenciando esse momento tão complexo, as atenções acabam ficando voltadas mais para a questão da Covid-19 e as pessoas esquecem um pouquinho dos cuidados relacionados a dengue, zika e chikungunya, mais especificamente os cuidados relacionados ao controle do Aedes aegypti, que é aí o transmissor dessas doenças. As orientações continuam as mesmas. Evitar água parada em pratos ou vasos de plantas, pneus e garrafas. Vedar e limpar adequadamente as caixas d'água e piscinas sem uso. Higienizar o reservatório de água atrás da geladeira. E eliminar qualquer lugar possível de criadouro. Os cuidados devem ser de todos, poder público e sociedade. As ações da Prefeitura são essenciais, para que a gente consiga controlar esse aumento do número de casos. Então, desde a questão do LIRA, que é medir essa questão da infestação, quais são os bairros mais problemáticos, quais são os bairros que não estão numa situação ainda tão complexa, a questão também do serviço dos agentes de endemia, na busca desses criadouros do mosquito também é algo muito importante.
e até mesmo as práticas de educação, né, no sentido de conscientizar as pessoas, né, da importância do combate ao vetor dessas arboviroses. Hoje em dia eu tenho mais cuidado ainda, principalmente com minhas plantas. Tenho mais cuidado com foco, estou sempre procurando e eliminando os possíveis focos de mosquitos da dengue. Eu acho muito importante, né, as pessoas estar sempre olhando os quintais, eliminando os possíveis focos. Coronavírus. Nas últimas 72 horas, mais 2 óbitos e 125 casos confirmados em Vitória da Conquista. Vamos agora ver no telão esses dados. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, 30.216 casos notificados, 7.036 casos confirmados, 12.584 casos descartados, 5.351 em investigação, 439 em recuperação, 6.468 recuperados, 129 óbitos. A gente vê agora a taxa de ocupação de leitos aqui na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, são 70 leitos de UTI, 74% ocupados, 98 leitos clínicos, 44% ocupados. Vamos mudar de assunto. Após o arroz, a alta do material de construção entrou na mira do governo. Os custos da construção civil subiram 0,88% em agosto, a maior alta do ano. A circulação de mais dinheiro com a liberação do auxílio emergencial provocou a lei da oferta e da procura. Mão na massa. Essa cena é comum de se encontrar pela cidade. Com a pandemia e a crise econômica vivenciada mundialmente, imaginou-se, porém, uma diminuição nos números da construção civil. Mas não foi assim. Segundo o Índice Nacional da Construção Civil, os custos da construção civil subiram 0,88% em agosto. De acordo com o IBGE, é a mais alta do ano. O consumidor final não parou de construir. Durante esse período, esses últimos 3 meses, aí, principalmente de reabertura de comércio e tudo, a construção civil teve um sinal positivo com relação às suas vendas, aos lançamentos das empresas. E o mercado da matéria-prima não acompanhou essa expectativa, né? Então, acabou retraindo, as indústrias acabaram segurando a produção. E com isso houve esses aumentos que a gente está sentindo aí diretamente, até o pequeno consumidor, aos grandes, todos estão sentindo. Não houve retração do consumo, mas o medo das grandes indústrias da construção civil diminuíram a sua produção e provocaram o desabastecimento de produtos como cimento, cobre, PVC e aço. E isso foi provocado pela tal lei da oferta e da procura, que teve como gatilho a circulação de mais dinheiro com a liberação do auxílio emergencial. Como houve essa injeção de dinheiro no mercado, né, o governo liberou esse recurso, as pessoas tiveram tempo para olhar para si, né, para olhar para onde eles moram, então acabaram vendo que havia realmente a necessidade de uma reforma na sua casa, de um ajuste, de uma melhoria. Muitos tinham uma economia, alguma coisa guardada, mas não tinham tempo para fazer isso e acabaram fazendo nesse momento de pandemia, né? Muita gente home office, então esse trabalho home office proporciona às pessoas terem mais tempo para olhar para onde está, como estão as suas condições. Essa alta se deve à grande quantidade de dinheiro que está circulando no Brasil e que as pessoas com auxílio emergencial vêm cada vez mais comprando. E com essa pandemia, muitas indústrias estão diminuindo o fluxo de trabalhadores e aí alavancando a mais os valores das mercadorias. Paredes subindo, prédios ganhando forma, a cidade crescendo para cima e para baixo. O que fazer para que esse ritmo de obras não pare e não prejudique o consumidor final? Por exemplo, os comerciantes podem se unirem para tentar fazer a compra, aquisição de material em grande volume, direto na fábrica. Então, para não estar repassando todo o valor final para o consumidor. As grandes empresas estão adiantando solicitações, né? Então, eu vou garantir que eu vou comprar X quantidade de material em você. Então, você vai me manter esse preço, ou vai me manter essa condição de pagamento. Uma situação também que pode ser revista é as questões de pagamento, né? Vamos mudar de 30, 60 para 90, 120 dias, porque senão corre o risco de paralisar todo o mercado consumidor, principalmente os pequenos, né? Porque a condição de compra, que vai ali comprar apenas um saco de cimento, para ele vai ficar bem viável daqui a um ponto se continuar nessa mesma progressão que está acontecendo. Então...
Chegou a hora da previsão do tempo. A semana deve ser de tempo firme e muito calor na cidade. Vamos ver como é que ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e o tempo fica parcialmente nublado, mas não deve chover em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 28. Na terça-feira, o tempo segue com variação de nebulosidade durante todo o dia. A mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Na quarta-feira, predomínio de sol na cidade e sem previsão de chuva. A mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Predomínio de sol também na cidade de Brumado. Por lá o tempo segue firme. A mínima é de 19 e a máxima de 35 graus. Em Itapetinga, céu parcialmente nublado e não tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 21 graus e a maior pode chegar aos 32 graus. O tempo segue parcialmente nublado e sem previsão de chuva na Cidade Sol. Em Jequié, os termômetros variam entre 20 e 32 graus. Depois de um intervalo, o Setembro Amarelo e a saúde mental dos trabalhadores em saúde. E também a vitória do Bode na estreia do Baianão Série D. É um instante só, voltamos já. Eu quero a minha cidade com mais escolas, mais serviços de saúde e espaços de lazer. Quer uma cidade melhor? Nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tenho uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB, parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. O UESB Notícias está de volta e a UESB prorrogou até o dia 24 de setembro a seleção para a concessão de auxílios de inclusão digital para discentes dos cursos de graduação. A seleção faz parte do Plano Emergencial de Inclusão Digital Discente e Acessibilidade, que será realizado durante o ensino remoto emergencial. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do formulário de inscrição online. Os alunos que são residentes na zona rural e sem acesso à internet poderão se inscrever até o dia 24 de setembro, das 8 às 12 horas ou das 14 às 18 horas por meio dos computadores dos laboratórios da UESB nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, indicados no edital. Para saber mais, acesse o site www.uesb.br. As informações são da Assessoria de Comunicação da Universidade. A campanha Setembro Amarelo, que debate mundialmente a prevenção ao suicídio, traz este ano um componente a mais com fator de risco para as questões ligadas à saúde mental, que é a pandemia da Covid-19. Na linha de frente no combate à doença, os profissionais de saúde trabalham quase que sem parar, se desgastando fisicamente e ainda tendo a sua saúde emocional abalada. Zuneide Paiva trabalha como técnica de enfermagem no Hospital Geral de Vitória da Conquista há 26 anos. Profissional da linha de frente, ela conta como tem sido atuar durante a pandemia da Covid-19. É um trabalho difícil porque a gente lida com a dor, com o medo, com o receio, com o desconhecido. Durante a crise sanitária, a árdua rotina provocou cansaço físico em Zuneide e em muitos profissionais da área de saúde. Outra consequência foi o desgaste emocional de quem está lidando com a pandemia diariamente. Há uma gama de questões que leva o profissional da saúde, nesse caso, a estar mais vulnerável a questões mentais. Há ainda uma outra questão importante que é o
esgotamento, né, frente ao estresse do trabalho. Veja que a carga horária pode aumentar, né, e para alguns aumenta em muitos a carga horária, e aí o que as pessoas chamam de síndrome de burnout, que é aquele esgotamento mesmo, onde o estresse é tão alto que ele não consegue dar conta do trabalho. Diretor médico do Hospital de Clínicas de Conquista, o ortopedista Vinícius Brito também fala sobre a rotina no hospital e como sua saúde mental e a dos colegas ficaram abaladas neste período. Então, trabalhar com aquele tanto de equipamento, né, com face shield, balaclava, máscara, aqueles macacões, não é fácil, né, lidar com pacientes graves, entubados, tentando se proteger e, ao mesmo tempo, dando a melhor atenção e a maior atenção aos pacientes. Zuleide Paiva, técnica de enfermagem, Vinícius Brito, médico. Profissionais que lidam diariamente com situações de estresse e emoção. Durante a pandemia, ficou evidente a importância desses profissionais e de todos os outros profissionais da área da saúde para toda a sociedade. Mas para que eles possam continuar cuidando de todos, é preciso também que tenham um cuidado especial com a própria saúde. Eu senti que a minha tristeza aumentava e a minha preocupação. Preocupação por como a gente vai se cuidar. Quando nós tratamos do paciente, a gente se pergunta quem trata do profissional de saúde. Essa psicóloga atende e orienta os profissionais da saúde sobre os cuidados a serem tomados para preservarem a saúde mental. A sugestão e a orientação que eu dou enquanto psicóloga que estou dentro do hospital, psicóloga dentro do hospital, é o espaço de fala, é buscar ajuda mesmo, né? Existem serviços hoje que estão aí disponibilizados no modo online, gratuitamente, né? Inclusive aqui na nossa própria cidade, para o cuidado dos profissionais da saúde. Então, assim, reconhecer, validar as emoções é o caminho. Combater o coronavírus ainda é prioridade. Dar suporte aos profissionais da saúde em sofrimento psíquico causado pelos atendimentos da Covid é também uma forma de cuidar da população. Os profissionais de saúde dão suas vidas, né? Independente da sua necessidade pessoal do trabalho, mas quando estão no trabalho não pensam nessa necessidade e sim pensam em dar o máximo de si para cuidar da saúde do outro, tá? E isso é o que fica, é o que é o nosso legado, né? Se você conversar com qualquer profissional de saúde, você vai ver que poucos pararam alguma coisa, a grande maioria trabalhou 100% dos dias desde o início da pandemia, né, arriscando a sua própria vida e a vida dos seus familiares nesse momento. Futebol. O Vitória da Conquista venceu ontem em casa o Coruripe de Alagoas por 2-0 na estreia do Campeonato Brasileiro Série D. Léo e Robinho marcaram os gols. Veja. O Bode entrou em campo com um histórico de freguês para o time do Coruripe. Em 2 partidas disputadas, o Vitória da Conquista levou a pior. Logo quando a bola rolou, o Bode quis mudar esses números. Aos 11 minutos, a primeira chegada dos donos da casa, com 2 lances importantes que quase resultaram em gol. O Coruripe responde, mas o chute chega fraco nas mãos do goleiro. Aos 19 minutos, falta de atenção na defesa do Conquista e em uma jogada rápida do Alexandre, a bola passa ao lado do goleiro do Bode. Depois disso, a partida foi totalmente dominada pelo Conquista, que criou boas chances aos 21 e aos 23 minutos. Nos acréscimos, falta em cima de Marquinhos. Jefferson cobra, mas a bola passa por cima. Fim do primeiro tempo, tudo igual. Conquista 0, Coruripe também 0. A bola rola para o segundo tempo e os 2 times buscam movimentar o placar. E quem primeiro consegue esse feito é o Bode. Logo no início do segundo tempo, cruzamento de Lucas, vacilo da defesa do visitante e gol de Léo Coxinha. Aos 15 minutos, ele ataca novamente. Léo Coxinha parte na velocidade, mas é travado pela zaga do adversário. Depois disso, o Coruripe tenta correr atrás do prejuízo. Nesse levantamento na pequena área, e aos 29, nessa boa chance de gol. Já no finalzinho do segundo tempo, o Robinho invade a área e amplia o placar para sacramentar a vitória do Conquista por 2-0.
E dessa vez, as estatísticas não se confirmaram. O Vitória da Conquista conquistou a sua primeira vitória na Série D. O Bode é o líder do grupo A4 e volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o Frei Paulistano em Sergipe. Bom, o SB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia, ótima semana, se cuidem!